Bom dia, sejam todas e todos bem-vindos. Vocês me ouvem? Só para a gente testar as tecnologias. E a gente começa em um minutinho. Bom dia, eu sou a Maria Elizabeth, sou professora e sou tutora. Eu vou falar com vocês sobre algumas experiências agora com as atividades práticas e vou botar um foco um pouco mais especial na experiência com a atividade prática no curso de pedagogia. O que eu tenho para dizer é que, como professora, eu compartilho todas essas adversidades que nos tomaram de surpresa este ano. Quero desejar muito boas-vindas. Em nome do Movimento Plural, essa é a quinta edição. O Movimento Plural de Educação pela Educação da Palhoça é um movimento muito importante, não só para a educação na Palhoça, mas para a educação no estado de Santa Catarina. Temos aqui professores, colegas de trabalho, temos aqui estudantes, temos aqui gestores. Sejam todas muito bem-vindas. Não deixem de deixar o nome e o e-mail na, no link, no chat, o nome completo e e-mail, que isso vai ser o comprovante de participação. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo tranquilo? Porque essas tecnologias, apesar de estarmos há alguns meses trabalhando com elas, nos pregam peças de vez em quando a mente, certo? Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver a tela. Já vai. Bem, eu vou falar de dois lugares. Eu vou falar como tutora da Uniaselv. Eu sou tutora do curso de pedagogia, eu sou tutora das práticas, da atividade prática e das licenciaturas. E eu vou falar também como professora da educação de jovens e adultos da Prefeitura Municipal da Palhoça. Então, esses dois espaços são os meus lugares de fala hoje, e a partir dessas experiências que eu vou compartilhar aqui algumas propostas e algumas atividades. Enquanto tutora da Uniaselv, a Uniaselv, vocês sabem, é uma das pioneiras da educação à distância, e aí eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque estamos lidando com tempos em que a educação à distância, é ensino remoto, então vamos falar um pouquinho sobre algumas considerações sobre essa nomenclatura. A Uniaselv, como pioneira tanto na educação à distância quanto no compromisso com o ensino de qualidade, é nota 5 no MEC, e a distância continua importando para nós aqui.
Nunca foi tão importante a referência na metodologia EAD semipresencial. Inclusive, a Unicel tem ofertado cursos de formação para professores com relação a material, a metodologias, e vamos falar um pouco disso. Sou também professora da Rede Municipal da Palhoça e também estou nessa função das atividades que estão acontecendo, que são as atividades pedagógicas não presenciais e tudo que implica essa questão. Todas as unidades de ensino, desde o ensino infantil até o ensino fundamental 1 e 2 e a EJA, estão ofertando as atividades de modo online, através da plataforma EducaWeb e também com a possibilidade de ir lá na escola retirar o material. O meu, a minha base, de onde eu tirei o que eu vou falar com vocês agora, são esses três materiais, além da legislação. Essa apresentação depois eu compartilho com quem tiver necessidade ou tiver curiosidade. Eu vou conversar sobre o que eu vou falar com algumas referências, que são o Manual da Brinquedoteca e a Brinquedoteca como prática do curso de pedagogia, e também a nossa base nacional, a nossa base curricular da rede, que é um documento muito importante, que é um documento muito completo, que é um documento que foi escrito por nós, professores. As APNP. E aí, aquela questão do S lá no final. Vocês vão perceber que muitas vezes a gente encontra um APNPS. Gente, como professora de língua portuguesa, aquele S é desnecessário. Porque quando se trata de uma sigla, o plural já está compreendido dentro da sigla. Então não é necessário, é só uma questão. É só uma questão de, de conhecimento, de saber. Aqui, voltei. A PNP, então, elas poderão ser mediadas ou não por meio de recursos e tecnologias digitais de informação e comunicação, que possibilite aos estudantes acesso aos materiais de apoio, de orientação e que permitam continuidade dos estudos. Trabalhar com uma atividade não presencial é um desafio muito grande, porque eu preciso ter essa ideia da rede. Eu preciso ter essa ideia de que eu estou, a partir da minha atividade, eu estou possibilitando uma inter-relação com outros saberes, com outros atores, com outros conhecimentos. E a gente fala muito sobre isso há décadas com a questão dos estudos interdisciplinares, a transdisciplinaridade lá dos PCMs, e agora, mais do que nunca, a gente está tendo a oportunidade de colocar isso na prática. Eu trago também aqui como referência o parecer do Conselho Nacional de Educação 2020. E aí ele traz orientações, o documento está na íntegra, é um documento bastante extenso, eu vou trazer aqui só um breve resumo resumido. Ele vai dar recomendações da educação infantil, ensino fundamental, para os anos iniciais, para os anos finais do ensino médio, para o ensino técnico, para o ensino superior, para a EJA, para a educação especial e para a educação indígena do campo quilombola. Então, eu tenho um cachorro, então quando começa uma reunião, ele começa, fecha a porta, ele começa a ter uns ataques ali na porta. Desculpe pelos latidos. Vocês estão dando aula online, devem entender isso, né? A campanha que toca, visita que chega. Com relação à educação infantil, então, a proposta principal é que as crianças precisam considerar a questão da brincadeira, e a brincadeira como um espaço do aprender. No ensino fundamental, os anos iniciais e anos finais do médio, é importante considerar a família como mediadora da atividade. Por exemplo, a prática da brinquedoteca, que eu vou falar um pouquinho mais a seguir, é uma prática que se fazia anteriormente, antes da pandemia, nos espaços específicos de brinquedoteca e que hoje ela não deixa de ser feita, ela é feita de modo emergencial e ela conta com a mediação da família. É bem importante que a gente tenha muita noção de que a família, nesse processo, vai atuar como mediador. Não é uma questão de transferir responsabilidade e nem de contar como
segundo professores, eles são mediadores do processo. Já no ensino técnico, no ensino superior, a gente tem a disponibilidade das atividades não presenciais e aí a gente já tem uma maior autonomia do estudante. A questão da EJA, da educação especial e da educação indígena do campo quilombola precisa considerar a realidade desses estudantes, precisa considerar cada caso com as suas especificidades. Eu tive recentemente no interior e eu percebi que a educação do campo, principalmente, está tendo muita dificuldade, porque são crianças que atuam junto aos pais no trabalho, lá na lavoura. E quando eu ofereço atividades que não estão lá no currículo, que não estão num espaço que é diferente do espaço da escola, não sobra tempo, não sobra espaço para isso. Então, eu ouvi muito conversa nesses últimos dias essa questão. Com a educação especial também. É preciso considerar o segundo professor, o professor que está trabalhando junto com essa criança e com o corpo docente, precisa participar desse planejamento. Essas considerações do parecer estão muito bem especificadas e vale a pena dar uma conferida. Com relação à avaliação, a gente teve esse ano essa questão. Vai ter avaliação, todo mundo passa, todo mundo reprova, vai entregar atividade, só entregar atividade, pegar na escola e entregar, só dar o acesso ao link lá da plataforma Resolve, vai ter avaliação também. É claro que essa avaliação deve levar em consideração os conteúdos efetivamente oferecidos. Por que eu trago a princípio essa questão burocrática? Porque foi o primeiro ano que nós tivemos como regra a BNCC. A BNCC é um documento que a gente acabou, pelo menos aqui no município da Palhoça, a gente acabou de escrever. A gente ainda está aprendendo a ler, aprendendo a dialogar, a conversar com ela. De repente, nesse ano, que já era um ano bastante especial para todos nós professores e para todos nós formadores e educadores, no meio disso tudo acontece uma pandemia. Então, além das questões específicas da BNCC, eu tenho uma situação que é extremamente nova. Então, eu acho que é muito importante, enquanto professores, enquanto estudantes de pedagogia, formadores, educadores, temos muita consciência da base legal do nosso trabalho. É importante ter o dom, é importante ter vontade, é importante ter disposição, mas é muito importante trabalharmos sempre nos limites da legalidade. Para produzir material, para dividir material, para publicarmos materiais. Então, é bem importante sempre essa questão da nossa legalidade. Onde estão onde estão os princípios que norteiam esse trabalho? Com relação às avaliações, eu sei que você já sabe, não custa nada lembrar, que também pode ser essas questões mais amplas. Uma avaliação, ela pode ser diagnóstica, ela pode ser formativa, ela pode ser sumativa ou pode ser uma autoavaliação. Como que eu lido com isso? Eu também estou recebendo aqui as atividades, até tem um monte de atividade, eu vou precisar corrigir, eu vou precisar atribuir valor para isso. E aí é bem importante eu ter essa noção de por que caminho eu vou seguir, se eu vou seguir por um, por dois ou por mais um, e para construir o meu trabalho e para ter uma base legal, para que amanhã, quando esse aluno estiver numa outra turma, não ficar com problemas, não ficar com o rabo preso no acesso. O documento do Conselho Nacional de Educação é esse aqui, eu trouxe aqui a carinha dele, está na íntegra na internet e vale muito a pena a gente conhecer. Então, a resolução do Conselho faz questão de deixar claro que o momento em que vivemos e pela inviabilidade do contexto educacional não se deve aplicar o conceito de EAD, mas sim o de atividades pedagógicas não presenciais ou ensino remoto. E aí eu vou conversar com vocês de dois lugares, porque na prefeitura, com a rede da prefeitura, eu trabalho com as atividades pedagógicas não presenciais e com os elementos, mecanismos que esse tipo de ensino oferta. E na FADESC eu trabalho com EAD, eu trabalho com turmas semipresenciais, mas aí já são outros conceitos, mas para a gente não se equivocar na nomenclatura.
Para o Conselho, pode-se observar que o conceito de educação à distância está intimamente ligado ao uso de tecnologias da informação e comunicação, além de um conjunto de exigências específicas para o credenciamento e autorização das instituições. Eu gosto muito de trabalhar na Uniaselv e é muito importante porque a Uniaselv é pioneira nessa questão da EAD no Brasil. Hoje ela está presente nas 5 regiões, nas áreas mais remotas, com essa ideia de educação à distância. Não só educação à distância, mas educação à distância com qualidade. É uma escola que surgiu aqui em Santa Catarina, e então vale muito a pena conferir. Nesse sentido, a fim de garantir o atendimento escolar essencial, propõe-se excepcionalmente a adoção de atividades pedagógicas não presenciais. Então, essas atividades elas são desenvolvidas no período que vigorar a situação de emergência sanitária e elas podem ou não ser mediadas por tecnologias, principalmente de informação e comunicação e digitais quando possível, porque a gente entende que, apesar da ideia de que a internet está aí, de que o mundo é globalizado, que todo mundo tem celular, muitas vezes a gente, sim, os nossos alunos têm celular. Sim, é um trabalho imenso fazer com que os nossos alunos larguem os celulares, que seja por uma aula de 45 minutos. É sempre uma questão de uma tensão dentro da sala. Mas sim, também eles não estão preparados para operar sistemas mais complexos. E eu falo de sistemas mais complexos desde uma busca simples pelo Google. É muito comum na hora de uma pesquisa, por exemplo, não ter filtro, não ter proficiência no uso dessas tecnologias. E não só os alunos, como nós também. Ó. Eu acho que todo mundo se viu aí nesses últimos meses emperrado em algum programa, em algum sistema, em alguma questão dessas. Então, precisamos considerar essas questões. Com relação ao que eu vou dizer agora, eu trago essas informações a partir dessa documentação, dessas leis, desses decretos. E são muitos, além desses que são nacionais, a gente tem os estaduais e os municipais. E isso tem dado bastante dor de cabeça, né? Porque uma coisa, muitas vezes eles não caminham numa mesma direção, mas assim, estou em dúvida com relação a essa ordem, a esse cronograma, a esse calendário, a esse parecer. Vale muito a pena a gente saber onde se orientar. E, gente, mais uma vez eu afirmo, eu digo que, enquanto professores, enquanto cidadãos, precisamos trabalhar sempre com a legalidade. Então, tem a lei, a LDB, que é a nossa base primeira, assim, é o princípio de tudo, e depois tem as medidas provisórias, os pareceres, as portarias, as notas técnicas, os decretos estaduais, os decretos municipais, que estão orientando no sentido de construir essas atividades pedagógicas e no sentido de o que eu priorizo. Importante sempre o diálogo. Eu preciso, de um lado, da questão legal, porque a gente não está. Está muito fácil hoje abrir a boca e dizer, mas os professores estão confortáveis porque o dinheiro está caindo na conta. Tá muito tranquilo e a gente tem ouvido essa conversa muito frequente, seja na mídia, nas redes sociais, seja em muitos lugares. Mas a gente sabe que a gente não está muito tranquilo e não está muito tranquilo ficar em casa e não está muito tranquilo trabalhar com essa novidade. Por isso, o diálogo é fundamental. E o diálogo, de um lado, com a nossa gestão, com nosso compromisso com o currículo, nosso compromisso com a BNCC, de outro lado, nosso compromisso com os alunos, com os estudantes que estamos formando. As atividades pedagógicas não presenciais, as APNP, devem priorizar os meios digitais, evitando implicar deslocamentos físicos ou presenciais. O objetivo de tudo é garantir o distanciamento social e proteger a atividade, a vida e a saúde dos integrantes da comunidade acadêmica e seus familiares. A gente está falando dos alunos, a gente está falando da família dos alunos, mas a gente também está falando de nós mesmos. As APNPs ocorrerão com foco no apoio emocional e cognitivo dos estudantes e por meio de que garantam acesso e permanência de todos. É muito importante, principalmente esse trabalho com a EJA, que esses alunos não abandonem a escola.
é muito importante em todas as fases, desde o ensino infantil até o ensino superior. É muito importante a permanência de textos, porque a gente está falando das gerações futuras, a gente está falando dos futuros médicos, advogados, cientistas, professores. As APNPs deverão ser inclusivas e considerar a vulnerabilidade dos estudantes, de modo a evitar o aprofundamento das desigualdades, a paralisia institucional e a inércia educacional diante da conjuntura de pandemia. É uma conjuntura nova, é uma conjuntura inesperada, mas que está posta e que temos que trabalhar com isso. O diálogo sempre, por isso essa imagem e é diálogo mesmo, assim, é diálogo com os nossos pares, é diálogo com os professores, os demais professores, é diálogo com quem está conosco no dia a dia construindo a educação, é um diálogo contínuo, um diálogo também atento. Os princípios, e aí digo isso, eu li os documentos e eu li quem leu os documentos e aí alguns princípios básicos. A manutenção do vínculo com os estudantes e mitigar os prejuízos nos processos, não é, gente? Porque tem prejuízo, eles são dados, nós não estamos intermediando, nós não estamos na sala de aula, nós nem temos como suporte, assim, a questão da família nem sempre é suporte, porque muitas vezes não tem tempo, não tem conteúdo. Então, precisamos pensar nesses princípios. Garantir a condição de acesso a todos os estudantes. A qualidade do processo de ensino e de aprendizagem, observando os preceitos pedagógicos do projeto pedagógico. E também a questão da missão das instituições. Porque é importante saber o nosso norte, assim, que rumo a gente está caminhando, para onde a gente está indo. A preservação da integridade da saúde, tanto física quanto socioemocional. Porque, gente, são quase 10, 11 meses. Há que se ter integridade de saúde física e emocional também. Desenvolver estratégias pedagógicas inclusivas, de acordo com as necessidades educacionais dos estudantes. Os planejamentos estão dando muito trabalho porque eu não estou lá no dia a dia para intermediar aquele processo. Muitas vezes uma atividade que volta toda completa, toda entendida por um aluno, não tem essa mesma recepção e percepção para um outro dos alunos. Autonomia e flexibilidade para a definição de estratégias pedagógicas a serem utilizadas. Por isso, a conversa com a coordenação, a conversa com a gerência, a conversa com os gestores, a conversa com os próprios pares. A excepcionalidade e temporalidade limitada ao contexto de pandemia. Então, as atividades pedagógicas não presenciais não vão durar uma eternidade. Elas têm um prazo e a gente acredita nisso. A questão dessas APNPs, então, elas correspondem a um processo de ensino desenvolvidas para além do tempo e do espaço da sala de aula. A gente está trabalhando com uma sala que não é mais um espaço limitado por um tempo específico, por uma estrutura específica. A mediação pelas tecnologias digitais de informação e comunicação são muito importantes, mas a gente também entende que nem todo aluno tem acesso a essa tecnologia digital. E não é um processo que a gente dá conta de resolver agora, nesse tempo. Desenvolvidas numa relação dialógica. O dialogismo é o diálogo, e o diálogo é importantíssimo, tanto com os nossos alunos, com os pais dos alunos, com a equipe da escola, da coordenação, da direção. E é importante considerar o distanciamento social, porque ele é uma imposição de saúde pública, uma imposição sanitária. Para fins de planejamento e execução, as APNPs deverão possuir equivalência aos conteúdos programáticos dos componentes curriculares, conforme os projetos pedagógicos do curso, e serão consideradas como efetivo trabalho escolar. A carga horária será utilizada para a substituição da carga horária presencial, conforme a legislação vigente. Daí sempre é importante ter a ideia da legislação e é importante também ter a ideia da equivalência. Mas conteúdo e aprendizado. A gente vai falar um pouquinho disso também. Eu sou professora de língua portuguesa. Eu não vejo muita possibilidade de um aluno, por exemplo, de nono ano,
conseguir compreender e conseguir dar conta das orações subordinadas. Ele vai ter o conteúdo? Sim, mas e como que eu trabalhar esse conteúdo? Quais são os caminhos desse conteúdo? O mesmo acontece com as práticas da biblioteca, veremos logo mais. Com relação às missões, a Secretaria de Educação da Palhoça é para mim um lugar muito, muito, muito importante. Eu estou aqui já, esse é o 5º ano. Como professora, eu não sou efetiva, eu faço todos os anos a prova e sou contratada em caráter temporário, mas é um lugar que tem como missão a finalidade de coordenar a política municipal de educação, competência e ensino de qualidade. E aí, competência e ensino de qualidade é trabalhar lá na sala de aula, é trabalhar lá na escola e é também trabalhar com formação de professores, com formação dos futuros professores. Erradicar o analfabetismo, oportunizar o ensino fundamental para jovens e adultos, garantir formação profissional, desenvolver programas voltados prioritariamente à educação infantil e ensino fundamental. Importante a gente ter ideia dessa missão, porque quando eu estou lá pensando em casa a minha proposta de planejamento, eu estou dando conta dessas questões? Em que ponto eu estou abordando? E com a relação ao Unicef, também tem missão de ser solução de educação, tem missão de construir a própria história, tem missão de ser líder, melhorar a qualidade de vida dos alunos, rentabilidade, tem conhecimento de todos os públicos, tem como valor também ética e respeito. Quando eu construo, quando eu proponho, quando minha turma propõe uma atividade lá para a biblioteca, tem ética, tem respeito, tem valorização do conhecimento, e nós estamos num momento que todo e qualquer conhecimento, saber é válido. Muitas vezes, para construir o meu planejamento, eu preciso considerar, por exemplo, de leitura, atividade de leitura, que aquela família não vai ter um livro de literatura lá. Pode ser que tenha um livro didático, mas não há autonomia e competência e proficiência para lidar com aquele livro. Mas talvez tenha um rótulo, uma embalagem, um rótulo de shampoo, de sabonete, e aí eu preciso considerar essas questões. Precisa também ser simples e ser colaborativo. A gente precisa focar no resultado. Agora eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre os modelos pedagógicos. Essa conversa vai ser bem superficial. Eu vou oferecer aqui ao final os materiais e os links e as possibilidades de onde vocês vão encontrar essas questões, porque o nosso tempo é um tempo também limitado. Então vocês não se incomodem de, se tiver perguntas, colocar aqui no chat e depois, no final, eu vou deixar a apresentação e voltarem aí. Porque a gente teve que aprender com isso. Na Unicef não, porque lá a gente já trabalha com esse modelo. Agora, na rede, a gente precisou aprender. Muitas vezes a gente está fazendo e está aprendendo, como eu já ouvi, eu achei muito curioso, a gente está trocando a roda com o carro em movimento. Os modelos pedagógicos, eu vou falar dos mais utilizados. Os não presenciais é a metodologia ativa. A aula é um espaço de cocriação. Eu vou dar uma ideia, mas o estudante vai ser fundamental, porque ele vai ser desafiado. E aí ele vai ser desafiado a resolver um problema numa situação de aprendizagem. A sala de aula invertida é quando eu oferto ao aluno o conteúdo antes da gente encontrar, antes da gente conversar. Ele já vai chegar na aula, e isso acontece principalmente nos encontros síncronos, daqueles que estamos juntos, intermediados pelas tecnologias, nós estamos no mesmo momento de conversa, mas ele já teve acesso ao conteúdo, ele já teve acesso ao que vai ser tratado. A aprendizagem baseada em projeto é quando os estudantes se envolvem em tarefas que possuem uma ligação com a vida fora da sala de aula. Eu quero fazer um projeto de alimentação, mas aí ele vai ter que olhar para a geladeira, vai ter que olhar para o que a mãe cozinha, para a despensa, se tem porta em casa, se não tem, se o produto vem de perto, vem de longe. Então, o projeto ele é muito ligado à vida externa do estudante. E aí eles têm etapas. Eu vou fazer um planejamento que compreenda muitas etapas. A pergunta,
motivador, o desafio, reflexão, feedback, autoavaliação e a discussão em grupos. Dá para fazer atividade em grupo nesse tempo de pandemia? Sim, a gente vai ver que alguns recursos tecnológicos, por exemplo, o Drive do Google, ele permite que eu e uma outra pessoa trabalhamos juntos ao mesmo tempo, no mesmo documento, sem precisar de um encontro, sem precisar de, da proximidade física. Um outro modelo pedagógico de aulas não presenciais é a gamificação, que é a prática de adicionar elementos de jogos em situações que não são jogos, e aí potencializar com recompensas. Com a garotada um modelo que dá muito certo. Hoje a gente já conta com muitos recursos tecnológicos que nos permitem, mesmo sendo completamente é, analfabeta na questão de games, eu consigo fazer lá um jogo e fazer uma atividade bem interessante que os alunos e que os alunos também gostam. E a gente tem também o modelo de storytelling. Storytelling é a aprendizagem por narrativas. E daí a gente está falando de situações que são transmitidas aulas por meio de textos escritos. O storytelling é uma história bem apresentada, é uma narrativa que envolve, que tem emoção, que tem imaginação. Também é uma forma de trabalhar um modelo de trabalho. Esses modelos estão muito bem especificados, muito bem tratados e ditos lá nessa página da ceadcurso.br, a cartilha do docente, específico para as atividades pedagógicas não presenciais. E aí a gente está falando de atividade pedagógica, a gente não está falando de EAD. É uma reflexão que eu trago e que eu trago comigo nesses últimos meses e que eu deixo para pensarmos juntos, refletirmos juntos, é que transpor uma aula para um módulo não presencial é muito mais do que transferir conteúdo. É rever a nossa prática e a nossa maneira de ensinar. E é rever, muitas vezes, de um modo bastante incômodo e profundo. Porque muitas vezes a gente saiu da graduação, fez uma especialização e entrou no universo de aulas, de horas, de trabalho que não dá muito tempo de refletir profundamente. Por isso que nesse momento a gente está se vendo diante disso. O que é muito importante quando eu penso em atividade pedagógica? É pensar que ela precisa ter dois viés. Precisa da teoria, os conceitos, a ideia do conteúdo, e precisa também da prática. E daí essa questão, eu vou ensinar agora. A BNCC traz a ideia de habilidades e competências. Está lá o conteúdo, está lá o tópico do conteúdo, e estão as habilidades. Nesse momento, como professora de língua portuguesa, é importante que meu aluno leia. Se ele vai compreender um sujeito e um predicado de forma clara, se ele vai ter esse conceito muito bem delimitado, desenhado, não tem como saber. Por isso eu estou pensando agora a avaliação diagnóstica do início do ano que vem, para ver como que eu vou retomar esse conceito. Porque a habilidade é importante nesse momento, é a prática nesse momento. É que ele leia uma narrativa, por exemplo, e entenda que aquele é o personagem principal, a partir dele as coisas aconteceram. Esse é o tempo da narrativa. Não era uma vez, mas tem um verbo lá que vai dizer, que vai trazer isso. Então, a atividade prática, ela precisa ser o foco. O conteúdo teórico é importante, ele é fundamental, mas a prática é onde eu preciso botar assim, o meu maior esforço. É o momento que o estudante vivencia o conteúdo. O foco é a realização de tarefas práticas nas quais o conhecimento teórico serve como base do processo. Então a gente tem esse desenho. E esse desenho serve para PNP, serve para qualquer planejamento. A aula teórica, aquela questão da exposição, do diálogo, que muitas vezes é muito complexo fazer isso, por exemplo, na atividade impressa que o aluno leva para casa. Porque, gente, nós estamos lidando num momento que não se lê. E não se lê, e o analfabetismo funcional é um dado
do mundo, é um dado do Brasil, é um dado do mundo, e que se lê não se compreende. Então, esse diálogo ele tá sofrendo interferências muito sérias dessa questão do agora. Por isso que a atividade prática ela precisa retomar esse diálogo e ela precisa do foco. A execução da atividade prática e, posteriormente, a avaliação. Esse é o nosso contínuo, é o nosso desenho de agora. Quanto às atividades práticas, é importante selecionar tarefas que configurem desafio, tanto individual quanto colaborativamente. E daí eu pensar que eu preciso de uma atividade que envolva a família, que envolva aquela comunidade, aquele espaço onde o aluno está agora, que não é a sala de aula. Gravar vídeo, podcasts, utilizar aplicativos e jogos educativos, animação e avatares, confeccionar portfólios e estudos de caso. Essas são possibilidades que me trazem uma materialidade para a avaliação e que me trazem uma materialidade para a prática daquele conteúdo. As atividades que chamam a atenção, que trazem um maior envolvimento, pelo que a gente percebeu nesses meses todos, são as questões dos hipertextos, o glossário, questionário, o wiki, fórum, múltipla escolha, clique e arraste, quando a gente trabalha com atividades online, quebra-cabeça, caça-palavras, gravar vídeos e áudios, fazer animações, simuladores de avatares, chat e webconferências, jogos interativos, ordenar elementos, preencher lacunas e relacionar colunas. E aí eu estou falando de ensino fundamental. E são atividades que têm uma resposta maior assim, dos nossos estudantes. Com relação aos recursos, eu sugiro, e eu trouxe aqui alguns só, que são muitos, mas eu trago sempre os que dá para trabalhar de modo online e também offline, os que não têm custo, porque a gente já está tendo um custo tão grande, né, com internet, muitas vezes. Muita gente precisou comprar computador, trocar de computador. Então, eu estou trazendo aqui recursos que são online, que são gratuitos. Esse dica de gravação de vídeo podcast, podcasts são aquelas falas ou vídeos curtos que trazem um conteúdo de uma forma bastante dinâmica. É bem interessante, tem 2 minutos somente. Eu não vou abrir aqui porque aí desconfigura tudo e vai não funciona. Os drives do Google, eu tenho tido bastante carinho por ele, tenho tido bastante amorzinho, porque eu uso bastante, posso compartilhar uma atividade com minha coordenação ou com outro professor, podemos construir juntos. São gratuitos, dá para trabalhar simultaneamente no mesmo documento, em tempo real, e dá para trabalhar offline. Eu uso muito o Drive, que é um serviço de nuvem. Quando eu abro e-mail, aqueles quadradinhos que estão todos um junto com o outro, clico ali e ali tem agenda, tem mapa, tem possibilidade de armazenar fotos, vídeo, gravar texto, tem possibilidade de digitalizar documento, que muitas vezes os alunos mandam pela foto e aí a foto é quase impossível de ter um retorno. Então ali tem muita coisa dentro do Drive. Os formulários. No formulário do Google, que você vai encontrar também ali naquele espaço do Drive, dá para construir atividades que o aluno clica. Esses formulários que a gente preenche agora aqui para inscrição e formulários de questões mesmo. Uma avaliação por ali que depois você só coleta os resultados e transforma em uma planilha e facilita muito a nossa vida. Um outro que eu uso bastante e que super recomendo é o Canva. O Canva tem uma parte que já é pago, mas tem a parte que é grátis, é muito boa também. Dá para criar material, dá para criar documentos, dá para compartilhar, imprimir. E desde gráfico, infográfico, cartazes, propostas de projeto, tem muitas coisas muito interessantes. E os mapas mentais. E os mapas mentais também dá para acessar direto pelo Drive do Google e dá para elaborar individualmente e também colaborativamente. É bem interessante, eu posso trabalhar com outros professores, eu posso trabalhar com os alunos. Além desses recursos, é uma palavra que para mim é bastante nova e eu precisei muito dela nesse ano, que são os recursos educacionais abertos.
O MEC disponibiliza lá na plataforma integrada, disponibiliza e reúne de forma centralizada os recursos educacionais digitais de diversos portais do Brasil. Tem muitos, mas eu sugiro esse que de lá tu pode se direcionar para aquele que tá mais, que tem mais a ver com o teu trabalho ou com a tua ideia de trabalho. E também, se eu não sei trabalhar, eu tenho lá alguns que são muito básicos e que eu confio. Ou como que funciona mais ou menos esse ciclo dos recursos educacionais? Eu faço uma triagem, eu encontro e eu seleciono aquilo que é importante para a minha produção, eu crio e adapto, e aí os padrões e formatos abertos com ferramentas de autoria, eu deposito e classifico, e daí eu armazeno, eu tenho possibilidades dentro desses recursos de fazer essa classificação e essa produção. Eu publico, tanto para download quanto para pacotes de conteúdo. Eu acesso e monitoro e eu avalio. Então é uma ferramenta que é bem interessante e que facilita bastante nossa existência enquanto produtores de materiais. A questão, eu não posso deixar de falar sobre os direitos autorais. E aí a gente tem perdido um sono com relação a isso. Porque até onde vai, como funciona, é um debate muito maior, mas é um debate, é uma questão que está posta e precisa da nossa atenção. Eu uso pessoalmente as questões, os textos, os materiais do domínio público, que é esse site domíniopublico.gov.br. Se eu vou sugerir um livro, um material que não está lá na plataforma da faculdade, na biblioteca da faculdade, eu sugiro esse material para a gente não correr riscos. É importante entender essa questão do domínio público e as questões de imagens, de música. Tudo implica nisso, vale a pena a gente ficar atento. E aí eu trago também os materiais que eu uso lá do projeto Gutenberg. E aí ele traz tanto acervos de imagem, de livre utilização, como amplas, que são jogos, que são gráficos, que são materiais que eu posso usar no meu material sem nenhum problema. A União Europeia tem uma calculadora de domínio público e vale a pena acessar sempre que tiver dúvidas. O domínio público tem a ver com aquela obra e o direito autoral sobre aquela obra. E imagens, fotografias, gráficos, músicas, textos integrais, partes de texto. É importante a gente estar atento a isso. É um debate mais longo e eu não vou trazer aqui na íntegra, mas é importante a gente lembrar que a obra estar na internet não significa que seja domínio público. Os direitos autorais permanecem e, salvo exceções, o seu uso exige autorização prévia, a menos que vocês encontrem esse C ali cortadinho, que aí ela já é domínio público, ela não tem o direito reservado, por exemplo. Não é possível inserir um livro inteiro ou sites sem autorização e vale essa regra para textos, tanto publicados em blog, fotolog, sites, etc, etc, etc. É importante estarmos atentos a isso. A regra é clara. As mais diversas formas de utilização de obras por terceiros exigem autorização prévia e expressa do autor. Caso a obra seja utilizada sem autorização, o responsável pelo uso, desautorizado, está violando normas e pode ser submetido à penalidade prevista em lei. Percebi que eu, nos últimos tempos, tenho inclusive advogados se especializando nessa questão, porque é uma questão do tempo de agora, é uma questão desse momento. Sempre que tiver dúvida, eu trago aqui essas possibilidades de consulta. Essa música é muito importante para o trabalho que estou tentando desenvolver agora. É público, esse domínio é público, não é? Espia lá que de alguma forma está dito e registrado. Eu uso bastante o Creative Commons Brasil, que é uma organização e que traz ali muitos materiais que podem ser usados sem essa preocupação de estar usando indevidamente uma obra ou um material que seja. Dito isso, deixa eu espiar se temos dúvidas. O som tá ruim, gente. Deixa eu tentar fazer um.
Deixa eu tentar fazer aqui mudar para cá para ajustar isso. Eu vou dar um jeito no meu som aqui, só um minutinho. Eu acho que agora melhora o som. Vocês, por gentileza, me avisem no chat se melhorou. Obrigada. Ai, ótimo. Ótimo, ótimo. Assim, a gente usa todas as tractanas aqui possíveis para que fique confortável, né? Ai, obrigada, gente. Tá tranquilo? Se tiverem dúvida, olha, o que eu disse até agora é sobre ferramentas, sobre legalidade, e agora eu vou conversar com vocês sobre a nossa atividade prática. A Brinquedoteca faz parte do curso de Pedagogia e também de outros cursos da Uniaselv. A Brinquedoteca nós temos também aqui na Faculdade Municipal da Palhoça. É um espaço de conhecimento, é um espaço onde práticas pedagógicas importantíssimas são feitas. E nesse momento, eu creio que nada melhor do que a gente ter noção de como funciona a ideia da brincadeira para construir nossas atividades. Porque sim, a gente precisa do conteúdo, a gente viu que ele caminha junto agora nas atividades práticas, mas a gente não tem como ter 100% aquele conteúdo que está, aquela proposta de conteúdo que está lá no nosso cronograma. Isso é fato e a gente precisa ter essa sensibilidade. Então, por que não aproveitar esse momento para propor o brincar e a brincadeira como proposta de conteúdo, como proposta de atividade? Eu tenho como princípio um texto do Walter Benjamin, que é um filósofo, e ele é importante além de outras questões, por esse ensaio Brinquedo e Brincadeira. O brinquedo, não é o brinquedo que determina a brincadeira, mas exatamente o contrário. A criança quer brincar e ressignifica o mundo, as coisas do mundo, para atender os seus propósitos. Por isso que quando eu penso na brincadeira e quando eu penso no espaço da brinquedoteca, eu penso no espaço de criação, no espaço de ressignificação. Por isso que dá muita tristeza quando a gente entra numa brinquedoteca e que encontra lá toda a Frozen, a turma da Mônica, o Hulk e os super-heróis. Porque a proposta não é essa. A proposta é que lá seja um espaço também de criação. De novo, eu vou voltar um minutinho aqui para a legalidade, de onde saiu essa ideia de que brincar é importante. A gente sabe que se pensarmos historicamente na questão da infância, é muito recente os estudos que olham para a infância e que dizem assim, olha, aqui tem um espaço importante de formação, aqui tem um espaço importante de criação. Esse ser aqui é importante mantê-lo íntegro e trazer questões que façam significar o mundo. Dá muita tristeza, gente, eu tenho acompanhado, mesmo de longe, quando eu vejo um aluno de ensino infantil levar para casa atividades de iniciar essa palavra, de cruzadinha, assim, eu sei que está todo mundo esgotado, que dá um trabalho, é muito difícil, assim, ter essa questão do planejamento, muitas vezes o planejamento
é feito isolado, você não está na escola para trocar uma ideia, você não está na escola para aquela conversa com um colega, uma coisa que deu certo, e a gente quando está junto, a gente cresce, a gente conversa, a gente lida melhor com isso. Então, de onde surgiu essa ideia de que brincar é importante? O ambiente educacional deve implantar o espaço lúdico, oportunizando o direito de brincar e o resgate da ludicidade à criança estabelecido no ECA. E aí eu trago aqui algumas considerações, porque a gente chegou num momento histórico e é importante lembrar que o ECA não é só a defesa de bandidinho, não. Ah, mas não sei o que o ECA... Olha, tem problema? Tem problema. A gente acha que tudo que está lá está maravilhoso? Não, a gente está consciente de que as coisas precisam mudar e que nem sempre tudo é maravilhoso e lindo. O ECA, de 1990, então ele é bastante recente. Se pensarmos em termos históricos, ele tem 30 anos. No artigo 16, no inciso 4, e aí eu trago essa questão da lei, do artigo de inciso, porque eu sei que muita gente está pensando nos próximos concursos que virão, e essa questão da legislação é uma questão que nos pega muito rasteiramente. Então, por isso eu trago esses dados que são tão específicos. O direito à liberdade, deixa eu aumentar aqui, o direito à liberdade de brincar, praticar esporte e divertir-se. Além do direito à liberdade de brincar, praticar esporte e divertir-se, tem lá o direito à saúde, à educação, ao trabalho, à cultura, ao respeito, liberdade e família. Então é importante que quando a gente pensa a prática da brinquedoteca, quando a gente pensa essas atividades, a gente precisa pensar nesse geral. Através dos jogos, das brincadeiras e brinquedos, a criança satisfaz suas necessidades e aprende a se comunicar, libera emoções, desenvolve criatividade, adquire conhecimentos, desenvolve autoestima e socializa. Isso está lá no nosso manual da brinquedoteca. A brinquedoteca, e aí eu vou falar especificamente da Uniaselv, mas eu vou falar também de todas as brinquedotecas. A FMP tem uma brinquedoteca incrível e que lá é muito importante para a permanência dos nossos estudantes, porque muitas vezes as mulheres não têm com que deixar as crianças, ou a única forma de estudar é ter esse espaço. Tem brinquedoteca em shopping, tem brinquedoteca em hospitais, tem brinquedoteca em muitos espaços. A gente vai olhar um pouquinho melhor para isso. O objetivo principal, então, é o resgate, a ressignificação de brinquedos e brincadeiras. Por isso, gente, uma brinquedoteca cheia de Turma da Mônica, cheia de Luluzinha, de Peppa Pig, não é um espaço ideal, porque ela precisa desse espaço para ressignificar brinquedos e brincadeiras. Os acadêmicos do curso de licenciatura em pedagogia e crianças da comunidade são os nossos responsáveis por esse espaço. É um laboratório pedagógico. Então, como laboratório, tem essa ideia da formação, tem essa ideia de aperfeiçoar o exercício profissional por meio da participação, observação e aplicação da dinâmica educativa, reconhecendo a intencionalidade pedagógica da atividade lúdica. Por isso é importante para o nosso planejamento. É preciso reconhecer a intencionalidade pedagógica daquela atividade. Ah, mas vai fazer uma massinha de pizza. Qual a intencionalidade pedagógica disso? Qual é a ideia que está ancorando essa questão? O que é uma brinquedoteca, então? É um espaço que é preparado para estimular a criança a brincar, possibilitando acesso a grande variedade de brinquedos, dentro de um ambiente apropriado, especialmente lúdico. É um lugar onde tudo convida a explorar, a sentir, a experimentar e a fantasiar. O espaço da fantasia, dessa criação com o lúdico principalmente. O objetivo principal é permitir ao acadêmico pensar, discutir, analisar e investigar o valor do brinquedo e das brincadeiras, no desenvolvimento da criança, sendo um espaço para ampliar o processo de aprendizagem, desenvolver pesquisa, apontar a relevância dos jogos, brinquedos e brincadeiras no processo educativo. Ah, mas como que vai se propor uma amarelinha para uma atividade pedagógica numa PNP de 15 dias? Sim, porque ele vai, além de trabalhar a questão da ludicidade, vai trabalhar a psicomotricidade, vai trabalhar a questão de pontaria, de conviver com o outro, o corpo, corporeidade. São muitas questões que
questão da brinquedoteca, e aí a gente está falando da questão física e também está falando da questão espacial e da questão que não é só física, porque quando a gente pensa agora, nesse momento, nossas atividades não são feitas na brinquedoteca. Não tem possibilidade de estar lá e ir lá propor um jogo. Então, precisamos transpor essa questão da sala para além da sala. Contribuir para a conceituação de jogos, brinquedos e brincadeiras. Formar profissionais que valorizem o lúdico. A ideia é que o professor que saia daqui não seja aquele professor que coloca as crianças na brinquedoteca ou coloca as crianças no parque da areia porque está afim de ler as mensagens do celular ou porque está afim de tomar um café mais tranquilo. É importante que o professor que se forma aqui entenda que o brinquedo, a brincadeira, o espaço dado a isso, não necessariamente eu preciso estar lá recriando as crianças, porque muitas vezes eu preciso pensar atividades que elas façam com elas próprias, que elas compartilhem com elas e que não tem essa intermediação minha ali no brinquedo, ditando a regra. Por isso é importante esse espaço, formar profissionais que valorizem o lúdico, desenvolver pesquisas que aponte a relevância de jogos, brinquedos e brincadeiras para a educação. E aí a gente tem aqui modelos de trabalho, de brinquedos que são feitos com material reciclável, por exemplo. Que são feitos com papelão, com restos de materiais reciclados. De modo geral, proporcionar um espaço onde a criança possa brincar, sem cobrança, sem sentir que está atrapalhando, perdendo tempo. E aí é importante pensar nisso quando a gente pensa nas atividades não pedagógicas, não presenciais. Estimular o desenvolvimento de uma vida interior rica da capacidade de concentrar e da atenção, favorecer equilíbrio emocional. Está lá as APNTs dizendo que é importante pensar na questão emocional nesse momento. Desenvolver inteligência, criatividade e sociabilidade, proporcionar acesso a um número maior de brinquedos e experiências e descobertas, incentivar a valorização do brinquedo e da brincadeira como recurso para desenvolvimento intelectual, social e emocional, oportunizar que a criança aprenda a jogar e participar e enriquecer o relacionamento entre as crianças e suas famílias. Mesmo que seja uma cama de gato, por exemplo, é um tipo de brincadeira, aí junto na atividade, manda lá o barbante. É um material que tem um custo baixo e é um tipo de brinquedo, um tipo de brincadeira que vai precisar do outro, porque ninguém consegue, por exemplo, brincar numa cama de gato sem o outro. É uma brincadeira que precisa de uma outra pessoa. Então é importante a gente valorizar isso, principalmente nesse momento. Valorizamos isso lá na atividade prática. Tem sido um desafio esses 2 últimos semestres, a atividade prática não ser lá com as crianças, que dá um colorido diferente à faculdade, que diverte, que é uma vivência diferenciada, mas a gente está tendo que pensar formas e essas formas são e às vezes umas coisas muito simples, que é uma criança receber uma proposta de atividade para os próximos dias com, por exemplo, um barbante, um pedaço de barbante, que pode virar uma cama de gato, que pode virar um outro brinquedo. Com relação aos tipos de brinquedotecas, tem as escolares, as comunitárias, as de instituições de atendimento especiais, as de instituições de saúde, como as dos hospitais, as de universidades e faculdades, como é a nossa aqui na Uniaselv, e como é da FMT, as bibliotecas circulantes, aquelas que vão de um lado para o outro e caminham dentro de ônibus, por exemplo. E foi lá na PUC de São Paulo que nasceu a primeira, que era uma circulante. A brinquedoteca em espaços de entretenimento, como shoppings, casas de diversões, playgrounds, etc. E as brinquedotecas junto às bibliotecas, que são espaços onde, apesar de serem livros, não serem brinquedos, as crianças têm mais liberdade. Nós tínhamos, durante um tempo, essa itinerância que pendurávamos os livros como se fossem frutos e era uma experiência muito interessante. Agora, dada a pandemia, não temos mais essa possibilidade. As imagens aqui é de algumas delas, uma aqui no hospital infantil, essa outra é dentro de uma biblioteca, e aí tem os tapetes coloridos, os puffs, para que as crianças fiquem mais à vontade.
um desenho de uma brinquedoteca e a brinquedoteca de livros pendurados. Quem escreve sobre brinquedoteca traz essa ideia dos espaços, a configuração dos espaços. É dado o nome de cantinho. E, gente, eu pessoalmente tenho muitos problemas com essa história do cantinho. O cantinho da leitura, o cantinho do brinquedo, o cantinho disso, o cantinho daquilo. Por quê? Justifico. Quando em casa eu coloco uma coisa no cantinho, é quando essa coisa não tem muito valor, não é? Ah, deixa lá no canto que depois eu vejo. Então, esse é um debate que eu abro e que escrevo, inclusive, sobre isso, que esse nome é um nome que, a mim, pessoalmente, me incomoda. Eu acho que na escola, numa sala de aula, todos os espaços são espaços de leitura. E se a criança compreende isso, e cada vez mais quando a gente fala de leitura de linguagem visual, de linguagem não verbal, é importante que, para a gente desfazer essa onda de analfabetos funcionais, que as crianças e os estudantes e os adultos aprendam a ler o mundo. E ler o mundo é entender que a leitura não é um espaço de um cantinho. O cantinho é bonitinho, dá para dar uma enfeitadinha, pendura uma coisinha e fica bonito a foto, fica bonito. Mas eu tenho uma questão pessoal que o espaço da leitura é todo o espaço. É a sala inteira, é a escola inteira, é o aluno entender que ele lê a porta do banheiro, que ele lê cantina, que ele lê bebedouro. Então, essa é uma questão pessoal e eu compartilho com vocês. E aí eu chamo os cantinhos de espaço. Tem um espaço de faz de conta, tem o espaço da leitura, o espaço de invenções ou criações, ou a sucatoteca. Tem o espaço de teatro, de fantoche, o espaço da oficina, a mesa coletiva, o espaço do mural de recados, o espaço do playground, o espaço dos tapetes e colchões, o espaço do cinema, o espaço das pinturas e desenhos. Então, o importante é que esse espaço de brinquedoteca, ou quando eu pensar uma atividade, mesmo que seja em casa, que seja pela internet, eu pense no espaço onde ela vai ser dada. No quarto, é na cozinha, é na mesa, é na varanda. Então, essa questão do espaço é importante, tanto lá na brinquedoteca física, quanto agora pensando em uma atividade para brinquedoteca. Como que funciona? A nossa Unidoteca, que é a brinquedoteca da Unicelv, ela é pensada como um momento de aprendizagem para todos e é um momento que aproxima a comunidade escolar de outros espaços de aprendizagem, como o ambiente, professores, jogos, brincadeiras e a comunidade. De modo geral, é um espaço que tem a gente ganha o kit e muitas das dos nossos polos têm esse kit, tem o espaço da leitura, pequeno engenheiro, que são peças e mecanismos, o teatro, com os fantoches, os bedoches, ou mesmo as fantasias, os numerais, as prateleiras coloridas, as mesas, os jogos de xadrez, damas, tangram, numerais, quantidade, memória, cabeça, dados, loto, dominó, o fazendo cálculos, fantoche, alfabeto móvel, jogo de trilha, ábaco e rola-rola e mapa. Aí isso aqui configura uma unidoteca ou uma brinquedoteca. A dinâmica. Aí cada polo recebeu esse kit e o manual, que a leitura é fundamental para entender para que serve e onde a gente vai. A turma pode organizar a prática na própria sala de aula ou deixar que as disciplinas aconteçam lá nesse espaço. Ou isso pode ir para a sala de aula. Com relação à estrutura, tem uma questão de uma área mínima de 40 metros. O empreendimento pode ser dividido em campos, e aí os campos eu boto entre as aspas, essa é uma questão minha, pessoal, que eu prefiro chamar isso de espaços, destinados a atividades diferentes. E isso é importante porque isso também se torna lúdico. Porque a criança que está querendo ler, ela vai entender que aquele espaço da leitura é diferente do espaço, por exemplo, da casinha ou do espaço de brincar com sucata. Isso também tem uma questão pedagógica envolvida. A instalação precisa ser segura, arejada, bem planejada, muito degraus, é importante que não tenha, e permitir que as crianças circulem livremente.
E é importante eu pensar na estrutura quando eu penso na atividade numa brinquedoteca, porque eu não posso propor, por exemplo, um pique-esconde, um jogo de pega-pega, se o espaço não permite a circulação livre das crianças. O ambiente precisa ter brinquedos educativos. A questão da setorização é importante porque isso traz à criança um aspecto de respeito e de organização e orientação espacial, de respeitar o lugar do outro, de respeitar aquela orientação espacial. Os materiais precisam ter à altura das crianças, os jogos precisam ser educativos. O ambiente colorido facilita muito, mas é importante que ele não seja tomado, não seja a casinha da Barbie, não seja a casinha da Frozen. O... É importante que a criança tenha um espaço da imaginação próprio. E o espaço precisa ser pensado de acordo com o objetivo e com o planejamento. Tudo isso por quê? Porque lá nesse espaço eu tenho os objetos de aprendizagem. E aí os objetos de aprendizagem, objeto de aprendizagem é uma palavra de agora também, dessa questão das atividades não presenciais. Um objeto de aprendizagem é uma entidade digital ou não digital que pode ser usada e reutilizada ou referenciada durante todo um processo de suporte tecnológico ao ensino e aprendizagem. Os objetos de aprendizagem, eles permitem essa função do aprender contínuo. E quando eu penso na atividade da brinquedoteca, quando eu me penso como professora planejando essa atividade, eu também preciso circular por esse caminho. A brinquedoteca como agente mediador, além de estimular e aperfeiçoar os aspectos cognitivos, afetivos, motores e sociais, ela serve para que todos estabeleçam forte elo entre o conhecimento e a sua construção partindo de situações lúdicas e concretizando com significação essa história do aprender contínuo, aprender a conhecer, conviver, fazer e ser. E aí isso não acaba nunca. É comigo aqui, conversando com vocês, é lá no dia a dia, é planejando uma atividade, é corrigindo essa atividade, pensando no retorno para essa criança, para essa família, ou é pensando nessa atividade que é obrigatória e que precisa ser feita. O desenvolvimento, então, se dá de diferentes formas para cada modalidade de ensino. E aí eu estou pensando no ensino, o APNP, atividade não presencial, que é o ensino remoto, estou pensando na EAD, e estou pensando nas modalidades da própria faculdade. O manual é muito importante porque é a partir dele que eu entendo e compreendo as minúcias desse processo. E aí eu tenho as disciplinas que são contempladas por essa atividade. Por exemplo, na aula de educação inclusiva, eu vou sugerir que os meus alunos pensem em atividades que sejam inclusivas. Um livro, por exemplo, os livros sensoriais, que são os livros feitos de tecido. O aluno vai proporcionar essa atividade, vai propor esse brinquedo e essa possibilidade que desperte, por exemplo, a textura, desperte o som. Eu preciso estar em consonância com o público que eu estou vendo naquele momento, naquela disciplina. Nós temos na Uniaselv a modalidade Flex, que é a semipresencial. Também esses alunos da modalidade Flex vão ter essa vivência da brinquedoteca e vão fazer essa atividade que é obrigatória. Aí eles não vão ser diretamente lá no polo, eles têm toda uma questão legal e com uma questão burocrática, que pode ser uma instituição formal ou informal, pode ser um espaço de aprendizagem, e aí eles vão fazer onde for mais próximo e onde eles tiverem maior facilidade. Quando eles escolhem a instituição, eles vão levar uma carta e aí tem toda uma documentação que regula essa atividade. Então, mesmo que seja uma turma EAD, uma turma Flex, eles vão fazer também essa atividade. As disciplinas que são contempladas na dinâmica da biblioteca aqui na Uniaselv: a psicologia da educação, educação inclusiva, jovens e adultos, pedagogia da educação, o lúdico e musicalidade, metodologia e conteúdos básicos de matemática, metodologia e conteúdos básicos de ciências naturais, saúde infantil, história, literatura infantil e juvenil e psicomotricidade. Veja, mas a EJA tá na brinquedoteca? Como assim? Muitas vezes os nossos alunos que vêm para a EJA, eles vêm com uma ideia de escola, aquela ideia de escola lá de muito tempo atrás.
Então, muitas vezes é a partir de uma brincadeira que eles entendem, por exemplo, matemática. Ou a partir de uma brincadeira que eles entendem a questão da sustentabilidade, a importância da reciclagem ou coisa assim. A brinquedoteca, então, no meio educacional, ela é um espaço de ampliação de conhecimento. O uso da ciência lúdica, e daí a gente está falando da ludicidade como ciência, não como aquele espaço de ufa, eu vou agora dar uma descansada na cabeça e vou deixar os alunos ali que deu um jeito. Os elementos que facilitam os processos de aprendizagem, e aí esses elementos, esses objetos, podem ser os jogos, podem ser as brincadeiras, pode ser o brinquedo. A ideia é que evoluam do saber na prática, aí é na prática pedagógica, e aperfeiçoem as habilidades cognitivas afetivas e psicomotoras dos estudantes, com enfoque nas multiplicidades de inteligência. E aí a gente vai lembrar do Gardner com as múltiplas inteligências. Tem aluno que vai ter uma inteligência que é da leitura, tem outro que é do som, que é do estímulo visual. E aí a gente vai trazer também essas questões, que foram vistas, obviamente, em outras disciplinas, ou mesmo quando a gente fala da psicologia da educação, na própria disciplina. A questão das crianças, da presença das crianças para autorização, ou tanto as que vão visitar, quando muitas vezes os alunos oferecem a prática lá com crianças convidadas, quanto quando a gente vai para as instituições, ou mesmo quando são filhos dos nossos estudantes, precisa da autorização para o uso de imagem. E aí aqui está o modelo do documento, é bastante simples, tem identificação. E aí, se eu preciso, essa é a que a gente oferece lá na faculdade, mas se eu for fazer, por exemplo, eu vou fazer uma prática pensando num artigo que eu vou escrever mais para frente. Posso fazer eu mesma esse modelo com essas questões legais, e isso, mais uma vez, é importante a gente reforçar, trabalharmos sempre na legalidade, porque a gente sabe que o professor é um ponto mais fraco da cadeia. E aí, se cai nas nossas costas, as coisas elas pegam de jeito diferente. O aluno que trabalha com essa atividade precisa fazer o modelo de roteiro da atividade. E aí o modelo de roteiro da atividade serve para a nossa prática da brinquedoteca, o modelo do roteiro da atividade serve para a nossa prática enquanto professores fazendo nossas atividades pedagógicas não presenciais. Que tema que eu vou trabalhar? Como que eu justifico esse tema? Quais as atividades que eu vou desenvolver? Qual é o tempo estimado? Que material vai ser utilizado? Quais são as minhas expectativas em relação às atividades? Qual é a quantidade de alunos, faixa etária? Qual a construção? Aí eu vou pensar um texto de fundamentação teórica. No caso da CMT aqui no município da Palhoça, essa parte aqui eu vou lá na BNCC, que está à disposição lá na internet, e vou trazer o fundamento teórico de lá. E as referências utilizadas, muito importantes sempre. E os nossos alunos, posteriormente, terão um relatório da atividade. E aí eles precisam dizer os conceitos que eles viram, a teoria, que está lá no roteiro, eles vão retomar o roteiro, a prática, como é que se desenvolveu essa socialização, se foram alcançados os objetivos e as considerações finais, que são toda atividade que a gente propõe, seja como a prática obrigatória, seja as nossas atividades lá não presenciais, preciso considerar os aspectos positivos, ótimo, mas também preciso considerar os aspectos negativos. Eles vão embasar, eles vão dar suporte para as próximas atividades. A questão da visita na brinquedoteca precisa também da autorização, a parte da legalidade sempre, é muito importante contar com isso. Quando eu avalio, e aí por isso eu trouxe lá no princípio a questão das avaliações, eu preciso ter critérios. Ah, não estou bem, vou dar um 6, gostei, eu escreveu aqui bonitinho, vou dar um 10. Não. Organizou, construiu o texto, é coerente, é criativo, teve foco na temática, efetuou correspondência entre roteiro e relatório, elaborou perguntas, se posicionou, e aí a questão da elaboração de perguntas é sempre muito importante. É aquela metodologia lá proposta. Eu preciso de perguntas que orientem. E quando eu tenho uma pergunta, é mais fácil eu ter o desenvolvimento e eu entender a solução. Fundamentou teoricamente a atividade, a apresentação foi realizada, o texto é coerente, é criativo, cumpriu as etapas, uniu teoria e prática, alcançou o objetivo.
No caso da União de Teoria e Prática, estou fazendo a PNP. Tem a BNCC, está muito clara, participei da construção, da elaboração, a teoria está ali, mas aí a prática caminhou para um outro caminho, nem, nem se relacionou, nem conheceu a teoria. Aí não funciona. E aí a gente sabe que não funciona e a gente é que vai ter um problema posterior. A dinâmica respeitou, valorizou, ampliou o conhecimento? Eu possibilitei uma dinâmica que todos os alunos tiveram oportunidade de participar? Os objetivos, quais são os instrumentos de ludicidade, o espaço, foi usado de forma criativa e coerente? Fundamentou teoricamente, e aí é importante a questão de quem eu estou lendo, quando eu estou lendo, como eu estou lendo. A questão das declarações, quando o aluno vai, o nosso aluno flex, que é de um outro município, muitas vezes que é de um outro estado, vai fazer essa atividade. E aí eu vou apresentar a declaração para que ele faça lá e ele vai ser apresentado e ele vai ter toda essa questão legal sempre. A questão do portfólio é importante e é importante para o nosso aluno que tem uma tarefa a cumprir, é importante para nós professores, porque isso dá um suporte da nossa prática até aqui. E é uma coisa que, com o tempo, ela faz a gente repensar a nossa prática. O portfólio aí ele tem esse modelo bastante simples, o que, que eu fiz, quando eu fiz, como eu fiz, quem que participou disso, quais foram os meus objetivos, se teve resultado, se os resultados foram interessantes ou não, o tema, e aí se tiver imagens, se tiver fotos, é sempre bastante, muito válido. Aqui são imagens de práticas da brinquedoteca. Ai, gente, não tempo que a gente se reuniu e dava para estarmos juntos. A gente convida tanto a comunidade quanto os próprios estudantes. A atividade da brinquedoteca é sempre muito gostosa, muito divertida. E a autorização da imagem sempre que tiver, sempre crianças envolvidas. Então, de modo resumido, a brinquedoteca é um espaço que foi criado para favorecer a brincadeira. Eu não vou propor uma atividade, por exemplo, de compreensão textual numa brinquedoteca. Posso ter uma atividade de leitura, sim, uma leitura dramatizada, uma leitura. As crianças adoram aquelas leituras que cada um vai fazer um personagem e quando tem instrumentos musicais, um vai ficar responsável pelo som, pela trilha sonora, elas gostam bastante. Mas é preciso pensar sempre que precisa favorecer a brincadeira. As crianças e os adultos vão brincar livremente, um estímulo à manifestação de potencialidades e necessidades lúdicas. Muitos brinquedos, jogos variados, materiais diversos que permitem expressão da criatividade. E aí a gente tem nessa imagem, essa é uma proposta de uma aluna, que ela fez os espaços da casa, de forma muito simples, desenhado num papel craft e colado na parede. Não precisa, as crianças e mesmo os adultos, quando a gente trabalha com turmas de EJA, não precisa de muito frufru. Muitas vezes precisa entender que aquele espaço é um espaço de liberdade, de brincar à vontade. E aí um desenho de um chuveiro na parede já é o suficiente para as crianças se divertirem muito. Dá para trabalhar psicomotricidade, as partes do corpo, joelho, pé, orelha, e aí elas se divertem e a gente percebe que estamos ensinando brincando. Os aventais contadores de história é uma outra ideia genial e que sempre diverte muito. Os fantoches, as brincadeiras que permitem a manipulação de bonecos, e os bonecos também podem ser ofertados como uma atividade da brinquedoteca. Tu vai construir um fantoche com material que tem em casa. Esse é feito de canudo. Ou pode ser aqueles rolinhos de papel higiênico. Observem que a gente precisa primar para que os brinquedos sejam construídos e tenha a participação das crianças. A ideia desse mercado com as polis e os super-heróis é importante que nesse momento eles fiquem um pouquinho de lado.
Nossa, o nosso tempo está voando, temos 10 minutinhos. Eu vou trazer aqui agora algumas experiências que eu tive com as minhas turmas na brinquedoteca. Uma delas foi com a questão da metodologia de conteúdos básicos de matemática, e a proposta era trabalhar com o material dourado. E aí, o material dourado, nesse momento de pandemia, o menino mandou também os kits, aqueles encartes de supermercado, porque aí a criança propõe que faça a conta, vai precisar comprar tantos produtos, e aí vai fazer a conta, e aí tem a tabela com o espaço do material dourado. O material dourado é um material que vem lá da metodologia Montessori, que cada pecinha daquela tem uma unidade de valor. E aí, a partir dessas pecinhas, vai se construindo a ideia da abstração matemática. O vai um, pega um emprestado, essas questões referentes também às operações de mais, menos. E aí, o aluno propôs, e aí, com essa proposta, a gente também misturou, porque eu sou da literatura e eu gosto muito da leitura, a gente propôs a leitura do Dinheiro que Caiu do Céu. É um livro que está à disposição em PDF e que tem o domínio aberto. E aí vale bastante a pena, misturou as coisas, os conceitos de matemática, o que é dinheiro, como que a gente lida com dinheiro, como que na vida cotidiana essa história da compreensão textual, o que é valor, onde que a gente acha esses valores. E aí a questão do uso do material dourado, para o encarte do supermercado, só foi pedido para não calcular o que vinha depois da vírgula, porque aí não era para o momento, não era apropriado às crianças. E foi uma atividade muito, muito divertida e que deu muito certo, as crianças aprendem brincando, e essa é a parte mais importante. A questão de psicomotricidade, esse é um jogo africano, que se chama Labirinto. Ele pode ser jogado tanto um desenho menor com as mãos de uma pedrinha, ou ele pode ser jogado maior com um desenho de giz no chão, e aí a criança joga com o corpo todo. E aí é um desenho que a ideia é chegar no centro, ou então sair do centro do labirinto, a partir perceber onde está a pedrinha, adivinhar, ou então, para fazer o movimento do corpo todo, usa-se o para o ímpar ou pega papel tesoura. É um jogo divertido, é um jogo que trabalha psicomotricidade, é um jogo que é próprio, apropriado para a brinquedoteca, mesmo quando ela não é grande o suficiente, porque não implica movimento, corrida e essas coisas, deslocamento que as crianças podem bater nas coisas ou se machucar. Otsuro Iemamatutu, Iematatu é também um jogo africano, e ele tem esse desenho, ele lembra o jogo da velha nossa. É preciso fazer as três linhas com os movimentos certos. É um jogo de tabuleiro que pode ser feito com material reciclado, que pode ser proposto com material tátil também para as crianças que não têm visão ou têm baixa visão. Posso fazer as linhas com linha e usar textura, né, nos pontos onde os elementos vão ser fixos, e aí o movimento pode ser dado com a ponta dos dedos. É um jogo bastante interessante, também uma proposta que foi feita pelos alunos e que deu super certo. Um outro que a gente fez agora recentemente foi a Biomi. E a Biomi é muito interessante, que ela traz, além da proposta do jogo, que foi feita agora por ocasião da consciência negra do mês de novembro, a ideia dessa história, desmistificar a história. A nossa cultura é muito rica pelas influências africanas, e a cultura afro-brasileira é muito rica, mas a gente a gente não é legal com a Lena Martins. A Lena Martins foi a artesã que criou a Baioni e que perdeu a Baioni para a história das mulheres que vinham nos navios com as saias longas e cortavam. E aí, hoje em dia, ela fala assim que ela não tem nem coragem de contar essa história, mas que é uma história que vale a pena a gente conhecer. É também um brinquedo que é fácil de fazer. O
passo a passo que vocês podem mandar quando é uma PNP, o material para as crianças e as instruções, e aí isso tudo configura uma atividade prática, e o retorno pode ter uma foto, uma postagem numa rede social da Biomi pronta. Então, o material é barato, é simples de fazer. Tem um professor, o Jackson, faz inclusive com um papel, jornal, e fica lindo. Mas, e aí a gente aproveitou para retomar essa história, porque a Helena Martins é uma educadora popular, ela precisava de muitas mulheres, ela é maranhense, e ela precisava de renda para mulheres que eram muito pobres e que não tinham dinheiro para se manter muitas vezes. Então ela teve essa ideia, criou essa boneca, depois essa boneca ganhou essa história que é mais mítica, não é? Mas a gente precisa reconhecer e se procurarmos, e se formos atrás de imagens dos escravos embarcando, nós não encontraremos escravos com saias longas e possíveis de rasgar, porque o tecido é bastante caro. E quando eles eram vendidos de um lugar para o outro, e quando embarcavam, eles eram, inclusive, desprovidos, muitas vezes até dos dentes, que os dentes fossem bonitos. Então, é uma história que é mítica, ela conforta bastante nosso coração, pensar nas mães com seus filhos ao longo de meses, costurando bonecas das barras e saias, mas é uma história que a gente precisa olhar também com um olhar de aprender, não é? E aí, essa é o resultado. Esse aqui, o bebezinho, é a mais nova Biomi da Helena Martins, é uma mulher que vale muito a pena a gente conhecer, como ser humano e como educadora popular. Essa aqui é uma Biomi que os alunos fizeram com o material que eles receberam. Ela muitas vezes fica assim meio tortinha, mas o importante é o processo e é um processo bastante interessante. Estamos próximos do fim, vocês estão me ouvindo, que bom que ainda estão aqui comigo. Que prazer tê-los aqui nessa manhã. Por que brincar é importante? Primeiro, porque o brinquedo alimenta a inteligência. Além, é claro, de fortalecer funções cognitivas, de ajudar a lidar com angústias e anseios. E não há nesse momento ninguém que não esteja angustiado. E eu digo para vocês que muitas vezes um jogo qualquer, por mais bobinho que seja, já é um espaço de tu se diverte e a criança se diverte e envolve a família. Ajuda a desenvolver coordenação motora, auxilia a compreender o papel das pessoas na sociedade. Mesmo aqueles joguinhos de tabuleiro com as peças móveis, é para a direita ou para a esquerda, é para frente ou para trás. Tem uma pedra na frente, pula por cima, espera o amigo movimentar. Promove a autonomia. E isso é muito importante no espaço de brincar, a autonomia da criança. Ajuda a desenvolver as emoções, contribui para estabelecer vínculos afetivos, favorece cooperação, testa habilidades físicas, ajuda a compreender o mundo à sua volta, estimula a imaginação e contribui para a formação de um cidadão crítico e consciente. Porque um jogo, um brinquedo, uma brincadeira, ele vem sempre acompanhado de regras, por exemplo. Num jogo daquele de tabuleiro, eu preciso esperar a minha vez, eu preciso compreender que eu não vou jogar na vez que eu quero. Nem sempre a gente ganha, lidar com a perda também é importante. E isso a gente também tem que vivenciar e experimentar isso no nosso dia a dia com as nossas atividades. Devido à pandemia, então, e a gente tem responsabilidade tanto com a vida de cada um quanto com a vida própria, a prática é realizada em casa, utilizando recursos tecnológicos. Os materiais elaborados para a atividade podem ser posteriormente doados para instituições de ensino. A gente sugere na atividade prática da faculdade a gravação de vídeos, tanto pelo WhatsApp quanto vídeos de cursos em outros aplicativos, os podcasts ou então as fotos dos produtos, jogos, livros, brinquedos, entre outros. As dicas de atividade, esses são sites, são canais que têm dicas de atividades, têm formação, têm tutoriais, e são livres, estão abertos. As nossas referências, além da brinquedoteca no diagnóstico e intervenção em dificuldades escolares, eu uso também
esse artigo da dificuldade de transposição do ensino presencial e ensino online, porque, gente, não estamos felizes, não estamos confortáveis, mas estamos aqui se aplicando, estamos aqui tentando aprender, estamos aqui aprendendo, estamos aqui nos renovando em nossas práticas, estamos aqui nos colocando à prova o tempo inteiro. E eu tenho muita certeza que, assim como eu, muitos professores estão fazendo horas 20, trabalhando 12, 20 horas por dia para dar conta de tudo o que está sendo solicitado e coisas muito novas. Por exemplo, o uso das tecnologias. Por isso eu uso também esse artigo, as novas tecnologias, o redicionamento do espaço e do tempo e os impactos no trabalho do docente, e a gente entende que isso é bastante impactante, para casa ou para a sala, e aí é uma ideia muito interessante de recursos didáticos gente, não se privem assim de ter ideias muito boas, vou fazer, vou adaptar, vou compartilhar isso. A brinquedoteca, o lúdico em diferentes contextos, é uma outra referência que a gente usa bastante, e a questão dos direitos autorais e os recursos educacionais e licenciamentos criativos. Tem muita coisa que dá para usar na internet, mas tem muita coisa que, se nós usarmos, é, é possível assim, de ter uma rede social bloqueada, de ter depois problemas futuros com isso. A nossa base curricular da Rede Municipal de Ensino da Palhoça, ela está na internet, ela está aberta e vale muito a pena conhecer, ler e empregar no nosso dia a dia. A cartilha do docente, a PNP, da USP, e os artigos da importância da biblioteca na educação infantil fazem parte das nossas referências. Muitíssimo obrigada pela presença de todos. Não deixem de assinar ali a presença com o e-mail de vocês. Meu e-mail está aqui aberto para sugestões, para considerações e para quem precisar de qualquer informação extra, eu vou disponibilizar essa apresentação. Não sei se eu consigo aqui, mas vai chegar até vocês. Muito obrigada a todos, uma excelente semana para nós, excelente curso, né? Tem muitas coisas interessantes pela frente e nos encontramos no dia a dia, nas nossas práticas e nos encontramos na vida, né, de toda uma pessoa nesses dias. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Alguma pergunta, alguma sugestão? Ufa, deu tempo de terminar no tempo. Melhorou. Nenhuma dúvida, podemos encerrar então. Um bom dia, boa semana para nós e força nas ideias que a gente está conseguindo levar esse ano. Eu agradeço a presença de cada uma de vocês e de todos, né? Desculpa a correria, os problemas no som, esses são os latidos da cachorra. Eu estou colocando aqui o meu e-mail para quem quiser copiar aí, mandar e-mail. Um bom dia, estou encerrando e nos vemos agora. Deixa eu ver a próxima programação, a próxima atividade é logo mais. Temos 2 dias de muitas atividades. Concordo, Priscila. Eu acho a brinquedoteca não só aquela brinquedoteca com o kit, mas assim um espaço que seja destinado à brincadeira e à criança. Muito obrigada, Adriana. Foram muitos assuntos juntos, eu espero que não tenham confundido vocês.
mas é importante a gente pensar assim, nessa questão da legalidade, nessas questões que fazem parte do nosso trabalho